A rotina se arrastava como um dia nublado em Lisboa. O café da manhã, sempre o mesmo, com o cheiro do pão fresco misturado ao aroma forte do café, não trazia mais alegria. Sentava à mesa com meu marido, trocando palavras vazias sobre os filhos e as obrigações diárias. A conexão que um dia existiu entre nós parecia ter se dissipado, deixando apenas ecos de risadas e promessas esquecidas. Ele mencionou que tinha planos de viajar a trabalho nas próximas semanas. Uma oportunidade de negócios que poderia levá-lo para longe. A ideia de sua ausência não me causou alívio, mas uma estranha sensação de inquietude. O que eu realmente desejava? A resposta escapava entre os dedos como areia fina. Naquele mesmo dia, a vizinha apareceu na porta com um sorriso acolhedor. Ofereceu-se para ajudar com as crianças enquanto eu tentava lidar com a casa e a rotina desgastante. Aceitei seu gesto, grata pela companhia e pela distração momentânea. Enquanto conversávamos sobre trivialidades, uma queda de energia repentina mergulhou tudo em escuridão. O silêncio envolveu a casa como um manto pesado. O único som era o murmúrio distante da cidade lá fora, quebrado apenas pelo ocasional farfalhar das folhas nas árvores. O coração acelerou um pouco, a escuridão parecia trazer à tona sentimentos adormecidos. A vizinha foi embora rapidamente, deixando-me sozinha e imersa na penumbra. Nesse momento, ouvi passos suaves no corredor. Era o filho da vizinha, que apareceu na porta com um rádio antigo em mãos, buscando algo para iluminar aquele momento sombrio. Ele sorriu ao ver meu olhar surpreso e disse: "Pensei que isso poderia ajudar." O rádio tocava músicas antigas, trazendo uma nostalgia inesperada. Enquanto ele ajustava o volume, nossos olhares se cruzaram por um instante que pareceu durar uma eternidade. Uma tensão palpável pairou no ar, como se estivéssemos à beira de algo desconhecido. As notas da música flutuavam entre nós e eu sentia meu coração pulsar mais rápido. "Não é fácil ficar sozinha no escuro", ele comentou com uma leveza que contrastava com a gravidade do momento. Concordei sem palavras, absorvendo a atmosfera carregada de emoções não ditas. Então ocorreu algo inesperado, nossos lábios se tocaram brevemente em um impulso quase involuntário. A conexão foi intensa e confusa, algo dentro de mim despertou enquanto o mundo exterior parecia desaparecer por completo. Mas antes que pudesse compreender o significado daquele beijo fugaz, um barulho estranho interrompeu nossa bolha de intimidade. Um ruído vindo do corredor fez meu coração disparar novamente, era como se a realidade estivesse prestes a nos engolir de volta em sua rotina implacável. Naquele instante crítico entre luzes e sombras, percebi que nada seria como antes. As emoções estavam à flor da pele e eu me perguntava até onde estava disposta a ir nessa nova jornada desconhecida. O barulho do corredor se intensificou, e o silêncio entre nós tornou-se opressivo. O medo de sermos descobertos pairava no ar, como uma sombra que ameaçava nos engolir. Olhei para ele, os olhos refletindo a mesma mistura de ansiedade e excitação que eu sentia. A conexão entre nós era palpável, mas a realidade se impunha como um peso sobre nossos ombros. "Você não acha que devemos?" ele começou, mas a frase ficou suspensa no ar. Não havia palavras suficientes para expressar o que estávamos vivendo. O rádio antigo que ele trouxera ainda tocava uma melodia suave, quase nostálgica, enquanto os ecos do mundo exterior pareciam distantes. A luz da cidade filtrava-se pelas janelas, criando padrões dançantes nas paredes. O barulho do corredor cessou, mas a tensão continuava a crescer. Ele se aproximou novamente, sem pensar duas vezes, nossos lábios se encontraram. O beijo foi breve, mas carregado de significado. Uma mistura de desejo e medo permeava aquele momento. "Precisamos ser cuidadosos", sussurrou ele após o beijo, quebrando o encantamento que nos envolvia. As palavras ressoaram em mim como um alerta silencioso. O que estávamos fazendo era arriscado e perigoso, e eu sabia disso. O clima mudou quando um novo ruído irrompeu da porta da frente, passos pesados e vozes elevadas me fizeram estremecer.
A adrenalina disparou em meu corpo enquanto eu me afastava dele rapidamente, tentando recuperar a compostura antes que alguém entrasse. É meu pai, disse ele em um tom urgente, olhando para mim com uma expressão de desespero. Ele não deve saber que estou aqui. Tentei acalmar meu coração acelerado enquanto escutávamos as vozes se aproximarem. A porta rangeu ao ser aberta e uma figura robusta apareceu no limiar da entrada. Seu olhar varreu o ambiente antes de pousar em nós dois. Um silêncio constrangedor se instalou enquanto eu me perguntava qual seria a reação dele ao nos ver juntos naquele espaço apertado. Estava procurando por você, disse o homem com uma voz firme. Vamos sair. Ele olhou para mim com desconfiança e então voltou sua atenção ao filho. Senti um frio na espinha ao perceber que aquele momento poderia ser o fim de tudo que começara naquela noite. A conexão que havíamos criado estava prestes a ser exposta à luz crua da realidade. Só um minuto, respondeu o jovem com hesitação, seu olhar implorando por mais tempo. Mas o pai não parecia disposto a esperar. O tempo parecia parar enquanto eu observava a cena diante de mim, as sombras dançando na parede pareciam zombar da situação em que me encontrava. A culpa começou a corroer minha mente, eu estava prestes a cruzar uma linha da qual talvez não houvesse retorno. Quando finalmente consegui respirar novamente, percebi que as coisas haviam mudado irreversivelmente entre nós naquela noite escura em Lisboa. A queda da luz trouxe à tona sentimentos ocultos e questões sem resposta, agora tudo dependia das escolhas que faríamos dali em diante. E assim, enquanto os ecos daquela noite ainda ressoavam em meu coração inquieto, sabia que as consequências estavam apenas começando a se desenrolar diante de mim. A tensão no ar era palpável, como se a escuridão tivesse trazido à tona não apenas nossos desejos, mas também nossos medos. Nossos lábios se encontraram, e naquele momento fugaz, tudo parecia possível. Mas logo a realidade se impôs novamente. A luz da tela do meu celular iluminou o rosto dele, e uma mensagem do meu marido interrompeu a magia. Oi, amor. Chegarei mais tarde. Não espere por mim. O peso daquela frase caiu como uma pedra no meu estômago. A liberdade que sentia se dissipou com a mesma rapidez com que surgiu. O garoto ao meu lado olhou para mim, um misto de preocupação e expectativa nos olhos. Ele também sentia a pressão da situação, ambos éramos prisioneiros de nossas próprias vidas. Você precisa ir? Ele perguntou, a voz baixa e hesitante. Não sei, respondi honestamente. A verdade era que eu queria ficar ali, naquele momento que me fazia sentir viva novamente. Mas as obrigações e as consequências me puxavam para longe dele. O silêncio entre nós cresceu, pesado e constrangedor. Aquela queda de energia havia aberto uma porta que eu não sabia se deveria atravessar completamente. O medo das consequências tornava-se um fardo cada vez mais difícil de suportar. Ao mesmo tempo, algo em sua expressão me dizia que ele também estava entediado com a vida. Havia uma conexão ali, algo além do físico, era uma busca mútua por algo que ambos sentíamos faltar em nossas rotinas diárias. Ele era jovem, mas havia uma profundidade em seus olhos que revelavam o entendimento da vida que muitos da sua idade ainda não compreendiam. Você também se sente preso? Perguntei de repente, surpreendendo-me com minha própria ousadia. Ele assentiu lentamente, como se estivesse compartilhando um segredo profundo. Às vezes sinto que tudo é tão repetitivo. Aquelas palavras ressoaram em mim como um eco distante do meu próprio descontentamento. Era reconfortante saber que não estava sozinha nessa busca por mais significado na vida. A conexão entre nós parecia crescer mais forte a cada instante. Mas então o som do meu celular novamente quebrou aquele momento delicado, era outra mensagem do meu marido. Lembre-se de comprar pão na volta. O simples lembrete trouxe à tona toda a realidade da minha vida cotidiana, as obrigações familiares, os compromissos sociais e o peso do casamento que parecia sufocar qualquer centelha de paixão ou aventura. Eu preciso ir, murmurei, lutando contra o impulso de ficar mais um pouco.
Ele olhou para mim com uma expressão triste e compreensiva. Tudo bem, respondeu ele suavemente, embora soubéssemos que aquele momento poderia ter sido apenas o começo de algo maior, ou o fim de qualquer possibilidade entre nós. Enquanto saía daquele apartamento escuro e silencioso, senti um misto de alívio e desespero. O mundo lá fora continuava girando sem saber das tempestades emocionais dentro de mim. As ruas estavam tranquilas sob o céu noturno lisboeta, mas eu sabia que as sombras estavam apenas começando a se formar ao meu redor. A dúvida sobre as minhas escolhas me acompanhou durante todo o caminho para casa. Ao abrir a porta do meu lar familiar, percebi que nada seria como antes, algo dentro de mim havia mudado irreversivelmente naquela noite fatídica. A batalha entre dever e desejo começava agora a tomar forma em minha mente inquieta. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas enquanto eu tentava organizar os pensamentos confusos que dançavam em minha mente. A noite anterior ainda reverberava em mim, cada momento vivido como uma chama que se recusava a apagar. O calor da conexão que experimentamos parecia ter derretido as barreiras que eu havia construído ao longo dos anos. Mas a culpa, como um peso insuportável, começou a se instalar em meu peito. Naquele dia, a rotina habitual me parecia insuportável. As tarefas domésticas, que antes preenchiam meu tempo, agora pareciam um fardo. O aroma do café fresco invadia a cozinha, mas não trazia conforto, apenas lembranças de risadas e sussurros em meio à escuridão. O telefone tocou, quebrando o silêncio pesado. Era uma mensagem do marido perguntando sobre o jantar. Respondi com um "estou ocupada" e desliguei rapidamente. Decidi que precisava de um refúgio temporário para processar tudo isso. Um passeio pelo mercado da Ribeira poderia ajudar a clarear minha mente. As cores vibrantes das frutas e verduras, o cheiro de peixe fresco e especiarias no ar eram um contraste gritante com o turbilhão interno que enfrentava. Enquanto caminhava entre as barracas, meu olhar vagueou até encontrar uma banca de flores. Comprei um pequeno buquê de girassóis, buscando alguma forma de alegria nas pequenas coisas. O celular vibrou novamente no bolso da bolsa. Era uma mensagem dele: "Podemos nos encontrar hoje à noite?" Um frio na barriga tomou conta de mim ao ler aquelas palavras. A ideia de nos encontrarmos novamente me atraía como um imã, mas ao mesmo tempo o medo das consequências se intensificava. Decidi responder afirmativamente, mesmo sabendo que estava cruzando uma linha invisível. A tarde passou lentamente enquanto eu me preparava para aquele encontro clandestino. Escolhi uma roupa simples, mas que me fazia sentir bem comigo mesma. A ideia de escapar para um lugar onde pudesse ser apenas eu mesma era irresistível. Quando finalmente cheguei ao local combinado, um pequeno café escondido em uma rua tranquila, o coração batia descompassado dentro do peito. Ele já estava lá, esperando por mim com aquele sorriso que parecia iluminar tudo ao redor. Sentamo-nos juntos em uma mesa no canto mais afastado, longe dos olhares curiosos. As conversas fluíam naturalmente entre nós, como se fôssemos velhos amigos redescobrindo conexões perdidas há muito tempo. Cada risada compartilhada dissipava parte da culpa e do medo que me acompanhavam desde a noite anterior. No entanto, à medida que a noite avançava e as sombras se alongavam ao nosso redor, a realidade começou a se infiltrar novamente em minha mente tumultuada. O desejo de estar ali era forte, mas as consequências dessa escolha pesavam cada vez mais sobre meus ombros. Quando decidimos ir embora juntos e passamos a noite juntos, a sensação de liberdade era intoxicante, porém, uma parte de mim sabia que estava prestes a cruzar um limite perigoso. Enquanto caminhávamos pelas ruas vazias de Lisboa sob o brilho suave das luzes noturnas, meu celular vibrou mais uma vez no bolso, desta vez era uma chamada do meu marido. O som insistente daquela ligação ressoou como um alerta em meio àquela nova realidade que eu estava tentando criar para mim mesma. A hesitação tomou conta de mim quando olhei para ele e depois para o telefone que continuava tocando insistentemente. O toque incessante do celular cortou o silêncio que nos envolvia, e a tensão no ar parecia palpável. Olhei para ele, os olhos dele refletindo uma mistura de curiosidade e preocupação.
O que eu deveria fazer? Atender ou ignorar? A voz do meu marido ecoava na minha mente, lembrando-me das promessas feitas, da vida que construímos juntos. Você vai atender? Ele perguntou, quebrando o silêncio. É só meu marido, respondi, tentando soar despreocupada. Mas a verdade era que o peso daquela ligação me sufocava. O toque continuou, insistente como um lembrete de tudo que estava em jogo. Talvez você devesse, sugeriu ele suavemente, mas havia um brilho em seus olhos que dizia que ele não queria isso. Havia algo mais ali, algo que crescia entre nós nas sombras da noite. Decidi ignorar. O telefone parou de tocar e um alívio momentâneo tomou conta de mim. Mas logo percebi que a tranquilidade era ilusória. Meu coração batia acelerado, não só pela situação, mas pela presença dele ao meu lado. Você está diferente, ele comentou, quebrando o silêncio novamente. Mais leve. Talvez eu esteja apenas cansada, respondi evasivamente. A verdade era que aquela nova conexão me fazia sentir viva novamente, como se as cores da vida tivessem voltado a brilhar. A conversa fluiu naturalmente entre nós enquanto caminhávamos pelas ruas desertas de Lisboa. As sombras dançavam à luz dos postes e os sons distantes da cidade criavam uma trilha sonora para nosso momento clandestino. A cada passo, a tensão aumentava. Mas a realidade se impôs quando avistei uma figura familiar ao longe, uma vizinha conversando com outra mulher na esquina. O coração disparou em meu peito, o medo do que poderiam pensar me fez hesitar. Vamos por aqui, sugeri rapidamente, puxando-o para um beco mais estreito onde as sombras eram mais profundas. Ele me seguiu sem questionar, mas a pressão aumentava à medida que o risco se tornava palpável. E se alguém nos ver? Ele perguntou com um tom de preocupação na voz. Não vai acontecer, garanti, embora soubesse que essa afirmação era frágil como vidro. Com cada palavra trocada entre nós, senti a culpa crescendo dentro de mim, um peso difícil de carregar. Mas havia algo mais, uma necessidade crescente de explorar essa conexão emocional que parecia florescer nas sombras da minha vida insatisfatória. Quando finalmente encontramos um lugar tranquilo para parar e conversar novamente, percebi como tudo estava mudando rapidamente ao nosso redor. Ele se inclinou para mais perto e nossos olhares se encontraram por um instante longo demais para ser inocente. O mundo ao nosso redor parecia desaparecer. Naquele momento fugaz, sussurros se transformaram em promessas silenciosas e nossos lábios se encontraram brevemente antes que pudéssemos pensar nas consequências disso. O beijo foi interrompido por vozes familiares ao longe, risadas alegres vindas da festa no mercado próximo. O som familiar cortou a atmosfera carregada entre nós como uma faca afiada. O quê? Murmurei enquanto me afastava dele abruptamente. Ele olhou para mim com uma expressão confusa e preocupada. Precisamos ter cuidado. O frio na espinha veio acompanhado da certeza de que nossas ações estavam prestes a ter repercussões maiores do que tínhamos imaginado até então. E ali estávamos nós, perdidos entre luzes e sombras, sem saber qual caminho escolher a seguir enquanto os ecos das risadas se aproximavam cada vez mais perto de nós. O silêncio se instalou entre nós, pesado e carregado de significado. Ele olhou para mim, os olhos refletindo a incerteza do momento. Precisamos pensar no que estamos fazendo, disse ele, a voz baixa. As palavras ressoavam como um eco de uma verdade que ambos conhecíamos, mas que ainda não queríamos encarar. A ideia de que tudo poderia mudar em um instante me deixou inquieta. O peso da rotina, as obrigações familiares e o olhar desconfiado do meu marido pairavam sobre mim como nuvens escuras. O filho da vizinha estava prestes a se mudar, e essa realidade me atingiu como um golpe inesperado. Ele havia se tornado uma presença constante na minha vida, mesmo que de forma clandestina. Naquela noite, enquanto a cidade se iluminava lentamente com as luzes das ruas após a queda de energia, eu me vi perdida em pensamentos. O mercado da Ribeira estava cheio de vida, o cheiro do peixe fresco misturando-se com as especiarias exóticas trazidas por vendedores locais.
Era um lugar vibrante que contrastava com a monotonia da minha casa. Eu recebi uma proposta de emprego, lancei no ar, tentando quebrar o silêncio. A expressão dele mudou instantaneamente. Sério? Onde? A curiosidade misturada à preocupação era palpável. Uma empresa nova está abrindo uma filial aqui em Lisboa. Ele hesitou antes de responder. Isso pode ser uma boa oportunidade para você. Mas havia algo mais nas entrelinhas do seu olhar, talvez fosse medo ou mesmo desejo de que eu não partisse. A pressão social pesava sobre mim como um fardo invisível. As expectativas da família e amigos pesavam como âncoras em meu coração inquieto. O marido havia sugerido uma viagem em família para o próximo mês, algo que poderia ser um novo começo ou apenas mais uma maneira de adiar o inevitável. Você vai mesmo considerar essa proposta? Ele parecia genuinamente preocupado com minha decisão. E se você for? E se eu não estiver aqui quando você voltar? A incerteza na sua voz fez meu estômago revirar. Um turbilhão de emoções invadiu meu ser, desejo pela liberdade e medo das consequências disso tudo. Eu queria saber o que realmente desejava para o futuro, um futuro sem ele? Um futuro sem meu marido? As perguntas dançavam na minha mente enquanto eu tentava encontrar respostas. A cidade parecia mais viva naquela noite do que nunca, as sombras projetadas pelas luzes das ruas criavam formas estranhas nas paredes dos edifícios antigos. Eu sabia que cada escolha teria suas consequências e que o tempo estava se esgotando. Eu não sei, respondi finalmente, incapaz de definir meus sentimentos ou desejos naquele momento confuso. O olhar dele se tornou triste, quase resignado. O tempo parecia parar enquanto ponderávamos nossas opções, cada segundo carregando o peso das decisões ainda por vir. E assim permanecemos ali, perdidos entre as luzes e sombras da vida, dois corações pulsando em descompasso diante do inevitável desfecho desta história secreta. A tensão no ar era palpável quando ele finalmente disse: talvez devêssemos nos afastar por um tempo. Essas palavras ecoaram em minha mente como um sinal claro. Era hora de decidir entre dever e desejo antes que fosse tarde demais. O silêncio que se seguiu àquela proposta pairava no ar como uma névoa densa. A ideia de nos afastarmos parecia um eco distante, mas a necessidade de escapar da pressão crescente era inegável. Eu olhei para ele, tentando decifrar suas emoções, mas seus olhos estavam perdidos em algum lugar além da realidade. Talvez seja o melhor, murmurei, embora cada palavra deixasse um gosto amargo na boca. A ideia de não vê-lo novamente me deixava inquieta. O que eu realmente queria? A segurança do meu casamento ou a incerteza de algo novo e excitante? Enquanto ponderávamos, a luz do sol começava a se esvair por entre as sombras das árvores. As ruas de Lisboa estavam quietas, como se o mundo estivesse esperando por nós. O mercado da Ribeira ainda vibrava com os cheiros característicos, mas eu não conseguia me concentrar nas cores vibrantes das especiarias ou no barulho dos pescadores. Eu vou me mudar em uma semana, ele disse, quebrando o silêncio tenso. As palavras caíram sobre mim como uma chuva repentina. Uma parte de mim sabia que isso poderia ser a solução para todos os nossos dilemas, mas outra parte lutava contra a ideia de perder essa conexão que havia se formado. Por quê? Perguntei, tentando esconder a urgência na minha voz. Você não pode apenas ficar? Ele balançou a cabeça lentamente, como se estivesse ciente das implicações daquela decisão. É complicado. A frustração em sua expressão refletia o turbilhão emocional que ambos estávamos enfrentando. A tensão aumentou quando ele sugeriu que nos encontrássemos mais uma vez antes de sua partida. Um último encontro parecia tanto uma despedida quanto uma oportunidade para resolver tudo o que havia entre nós. Eu hesitei, sabendo que isso poderia complicar ainda mais as coisas. Talvez no Miradouro, sugeri finalmente, sem saber se estava fazendo a escolha certa. O dia seguinte chegou com uma ansiedade palpável.
O miradouro da Senhora do Monte era um lugar especial para nós, onde conversas profundas e risos compartilhados haviam iluminado nossas almas em momentos anteriores. Agora, parecia um cenário sombrio para um desfecho incerto. Quando cheguei lá, ele já estava à espera, olhando para a cidade abaixo como se estivesse tentando encontrar respostas nas ruas sinuosas de Lisboa. O sol poente tingia o céu com tons quentes e dourados, mas meu coração estava gelado pela incerteza. Você está pronta para isso? Ele perguntou ao me ver aproximar-me. Não sei, respondi honestamente. Estou presa entre o que deveria fazer e o que realmente desejo. As palavras flutuavam entre nós enquanto a cidade começava a brilhar sob as luzes da noite. Ele deu um passo à frente e segurou minha mão com firmeza. O toque era familiar e ao mesmo tempo estranho, era como voltar para casa e descobrir que a porta estava trancada. Nós nos beijamos, lembrei-me desse momento anterior com uma mistura de nostalgia e dor. Era difícil acreditar que tudo poderia mudar tão rapidamente. A conversa fluiu entre silêncios carregados e olhares intensos até que finalmente chegamos ao ponto crucial: o que vamos fazer agora? E assim permanecemos ali, imersos em nossas dúvidas enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu escuro acima de nós. Uma escolha precisava ser feita antes que o tempo nos separasse para sempre, mas qual seria? As estrelas brilhavam intensamente, e o silêncio da noite parecia carregar o peso das nossas decisões. O ar estava denso com a expectativa do que viria a seguir. Precisamos pensar no que estamos fazendo, eu disse, tentando encontrar uma saída para a confusão que nos envolvia. Ele olhou para mim, os olhos refletindo uma mistura de desejo e medo. Eu sei, mas não consigo parar de pensar em você, ele respondeu, a voz baixa, quase um sussurro. A verdade é que eu também não conseguia. A sensação de estar viva novamente era avassaladora e aterrorizante ao mesmo tempo. A ideia de um futuro sem ele começava a se formar na minha mente. Ele estava prestes a partir, e eu precisava decidir se deveria lutar por essa conexão ou voltar à minha vida anterior, cheia de obrigações e solidão. E se você não voltar? Perguntei, sentindo o nó na garganta apertar. Eu sempre voltarei, ele disse com uma confiança que não era totalmente sincera. O momento parecia fugaz, como se estivéssemos prestes a nos perder em algo maior do que nós mesmos. Mas havia uma linha tênue entre o desejo e a realidade que não podíamos ignorar. A cidade ao nosso redor estava em silêncio profundo, como se estivesse esperando por nós. O mercado da Ribeira estava fechado, mas as lembranças dos aromas e das cores ainda dançavam em minha mente. As ruas eram sombras do dia anterior, um espelho da minha vida, um lugar vibrante, mas sem calor. Enquanto pensávamos no futuro incerto, meu telefone vibrou no bolso. Era uma mensagem do meu marido perguntando onde eu estava. O coração disparou ao ler aquelas palavras. Eu tinha me afastado tanto da rotina que agora parecia estranha e sufocante. Você precisa ir, ele disse suavemente, mas eu hesitei. Não posso deixar isso assim. A verdade era que cada segundo ao lado dele me fazia questionar tudo o que havia construído até então. E se decidirmos juntos? Sugeri com esperança crescente na voz. Ele hesitou por um momento antes de responder. E se isso acabar mal? Não quero ser a razão pela qual você perde sua vida. A incerteza pairava entre nós como uma nuvem carregada de tempestade prestes a estourar. As palavras ficaram presas na garganta enquanto considerávamos as consequências das nossas escolhas. Decidi então que precisava enfrentar essa situação de frente. Vamos nos encontrar amanhã à noite, propus com determinação renovada. Ele assentiu lentamente, mas seus olhos estavam cheios de dúvidas. O dia seguinte chegou com uma luz opressiva e um peso no peito. Eu sabia que precisava ser honesta comigo mesma sobre o que realmente queria, mas cada passo em direção à verdade parecia mais difícil do que o anterior. Ao chegar em casa, percebi que as coisas não seriam mais as mesmas. Meu marido notou algo diferente em mim, e suas perguntas eram sutis, mas cheias de preocupação.
Você está bem? Ele perguntou enquanto jantávamos juntos em silêncio tenso. Estou só cansada, respondi evasivamente, sabendo que essa mentira poderia custar caro no futuro próximo. Naquela noite, enquanto olhava pela janela para as luzes da cidade distante, percebi que a sombra do meu passado começava a se dissipar lentamente diante da possibilidade de algo novo, mesmo sabendo dos riscos envolvidos nessa nova jornada emocional. Mas havia algo mais profundo me chamando, um eco distante de liberdade perdida e sonhos não realizados. E assim permaneci ali, dividida entre dois mundos, o conhecido e o desconhecido, entre dever e desejo, entre amor e solidão, sem saber qual caminho escolheria no amanhecer seguinte.